Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre derivadas de funções hiperbólicas. Se vocês olharem em alguns vídeos aqui no canal, a gente fala muito sobre derivada, derivada por definição, de derivação, e aí entra na regra da cadeia, regra do quociente, regra do produto, e várias formas que a gente tem para conseguir resolver aí de maneira prática essas derivadas. As derivadas de funções hiperbólicas, quando a gente vai pensar, a gente tem que pensar aí de maneira exponencial, porque elas são definidas por esse exponencial que vocês podem ver nas funções que são demonstradas aqui. O exponencial de base é, certo? Então, quando a gente pensa em derivadas de funções hiperbólicas, a gente está falando de seno, cosseno, tangente, cotangente. E aí a gente vai correlacionar com o círculo trigonométrico, que a gente também está falando sobre seno, cosseno, tangente, que é essa função periódicazinha que a gente consegue identificar. Então, no círculo trigonométrico, a gente consegue identificar aqui, de forma prática, tanto a tangente, quanto o cosseno, quanto o seno. E aí, por definição, a gente consegue determinar essas derivadas que vão ser executadas de forma cíclica. Para as funções hiperbólicas, a regra é basicamente bem parecida, só que aí a gente vai estar trabalhando, a gente vai ter seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e por aí vai. Então, só para vocês entenderem, se a gente tomar uma função, por exemplo, y é igual ao seno hiperbólico de x, e aí, de maneira prática, a gente fizer a derivada dessa função, que essa função y é igual, essa função seno hiperbólico de x, que vai ser, no caso, o meu e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Se a gente derivar essa função, a gente tem o seguinte, que o y', que é a minha derivada, vai ser justamente, eu posso aqui dividir, né, essa função. Então, vai ser e elevado a x sobre 2, porque aqui eu tenho uma constante, então, eu conservo a constante e derivo aqui o e elevado a x. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, então, eu vou ter essa função aqui. Nesse caso, eu vou continuar tendo menos, né? Eu vou conservar o meu sinal e vou fazer a derivada dessa outra razão aqui, né? Que é e elevado a menos x sobre 2, que vai dar o meu próprio e elevado a menos x sobre 2, com a única diferença que, como eu tenho um expoente aqui negativo, um menos x, eu vou ter que jogar ele para baixo, né? Vou ter que fazer isso. Então, além de ter essa função, eu vou ter aqui um menos 1 multiplicando. Então, o que acontece? A minha derivada, y, nada mais é do que e elevado a x mais e elevado a menos x, tudo isso dividido por 2, porque o denominador é igual, então a gente pode considerar uma única base. Isso nada mais é do que o próprio cosseno hiperbólico de x. Então, assim como no círculo trigonométrico, aqui na hipérbole, a gente também consegue ter essa derivação um pouco cíclica, né? Então, se eu derivo o seno, eu tenho um cosseno, e aí, como as outras variáveis, tangente, cotangente, secante e cossecante, dependem simultaneamente do seno e do cosseno, então eu vou ter essa variação, essa periodicidade de uma certa forma dentre essas funções. Então, aqui, se a gente for considerar o exponencial, a gente tem a tangente, que é igual ao seno sobre o cosseno. E aí, é só cortar o 2, a gente vai ter essa funçãozinha. A cotangente, ela é o inverso da tangente hiperbólica. Então, a gente vai ter o cosseno sobre o seno.
A secante, ela é o inverso do cosseno, então, a gente vai ter 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. E o cossecante é o inverso do seno, então, a gente vai ter 1 sobre seno hiperbólico de x. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda no e-mail pra gente que a gente vai tentar aí ajudar vocês de alguma forma. Fique ligado que no próximo vídeo a gente vai trazer aí alguns exemplos de funções hiperbólicas e fazer essas derivações. Beleza? Valeu, até a próxima!